A situação no fronte da Ucrânia está mais crítica do que nunca, e os erros estratégicos da Rússia saltam aos olhos. Enquanto as tropas russas avançam na região de Sumy, o que se vê são fortalezas abandonadas e defesas mal planejadas, um verdadeiro presente para o inimigo. Imagens e análises de satélite revelam dezenas de dentes de dragão, estruturas essenciais para bloquear veículos blindados, largadas no campo há meses, sem qualquer instalação. Onde estava o comando militar quando esses recursos foram simplesmente deixados ao léu? Deputados ucranianos já haviam cobrado explicações do ministro da Defesa sobre as falhas nas fortificações, mas ele sequer apareceu para dar satisfações. Enquanto isso, Putin ordena que suas forças avancem 10 ou 12 quilômetros em território ucraniano, mas o Kremlin insiste que não há planos para uma ofensiva em larga escala. Zelensky, por sua vez, classificou as ambições russas na região como absolutamente insanas. E não é para menos. Moscou mobilizou cerca de 50 mil soldados para pressionar Sumy, mas a falta de preparo nas linhas defensivas pode custar caro. Enquanto a guerra se arrasta, a Alemanha já enxerga a Rússia como uma ameaça existencial. Documentos confidenciais das Forças Armadas alemãs alertam que um conflito direto com Moscou pode eclodir ainda nesta década, com um exército que em breve chegará a 1,5 milhão de soldados. O Kremlin está reorganizando sua indústria e suas estruturas de poder para sustentar uma guerra prolongada. A resposta da Alemanha? Investir pesado em defesa e fortalecer suas capacidades militares e civis. A Letônia, por sua vez, não baixa a guarda. Mesmo com a Rússia atolada na Ucrânia, ninguém em Riga acredita em promessas de paz. Afinal, quem se lembra das garantias russas de que não invadiriam a Ucrânia? Ceticismo é pouco. Na Áustria, a neutralidade já não é sinônimo de segurança. Cercada por países da OTAN, o governo austríaco decidiu aumentar os gastos com defesa, reconhecendo que a neutralidade não é escudo contra ameaças externas. E se a Eslováquia, membro da aliança, decidisse sair? A situação mudaria radicalmente e Viena sabe disso. Putin, claro, insiste que não tem planos de atacar a OTAN. Afinal, o bloco gasta muito mais em defesa do que Moscou. Mas as palavras do Kremlin são vazias quando se olha para as ações. Quando os Estados Unidos, a Ucrânia e a Europa propuseram um cessar-fogo de 30 dias, a Rússia recusou. Por quê? Porque teme que Kiev use a trégua para se rearmar, enquanto Moscou faz o mesmo. Se ambos fizerem isso, qual o sentido do cessar-fogo? Questionou o porta-voz russo. A mensagem é clara: enquanto tiverem vantagem, não vão parar. Putin também deixou claro o que quer da Ucrânia. Não uma rendição, mas o reconhecimento das realidades no terreno. Ele exige que Kiev abandone 4 regiões e se torne um país neutro, sem armas nucleares e fora de alianças militares. Mas será que isso é negociável? Zelensky já deixou claro que não aceitará imposições. Enquanto isso, o mundo assiste a um jogo perigoso, onde cada movimento pode escalar o conflito. E no Irã, a tensão não é menor. A Europa apresentou um ultimato a Teherã, e os Estados Unidos avaliam um ataque ao principal complexo nuclear iraniano, o subterrâneo Fordow. Até onde irá essa espiral de ameaças? Enquanto isso, na Bielorrússia, a escassez de batatas levou o governo a propor multas para lojas que não as tiverem nas prateleiras. No Uzbequistão, uma nova lei obriga funcionários públicos a medir o índice de massa corporal e praticar esportes no trabalho. Regras rígidas. Mas será que isso resolve os problemas reais? A guerra e as crises seguem, e o mundo não pode se dar ao luxo de ignorá-las. O que você acha dessas questões? Compartilhe sua opinião nos comentários, sua voz importa. E não esqueça, acompanhe para ficar por dentro dos fatos que estão moldando o nosso futuro. O momento é agora. Não bastassem as ameaças explícitas e o desprezo descarado pela diplomacia. Enquanto o mundo clama por um cessar-fogo imediato, o que vemos são planos de expansão territorial e promessas de mais violência. E agora, diante da proposta de trégua de 30 dias, as palavras ecoam vazias: rendição, chantagem, um jogo perigoso onde vidas são moeda de troca. A Europa se prepara para o pior, mas até quando assistirá de braços cruzados? Até quando tolerará que a impunidade se transforme em norma? Enquanto isso, em Genebra, as peças se movem. O Irã acusa Israel de crimes de guerra por ataques a instalações nucleares e reafirma seu direito inalienável à autodefesa, um discurso que, sob o artigo 51 da Carta da ONU, soa como justificativa ou provocação. A verdade é que as linhas vermelhas estão borradas. O que Teherã chama de segurança nacional, o Ocidente enxerga como uma corrida armamentista disfarçada de soberania.
E os europeus, pressionados por Tel Aviv, exigem não apenas o desmantelamento do programa nuclear, mas o fim do financiamento a grupos como o Hezbollah e o fim das ambições balísticas. Macron foi claro: não há espaço para meias medidas. O enriquecimento de urânio deve parar, e as negociações não podem ser um jogo de adiamentos enquanto Trump pondera sua próxima jogada. Mas o que acontece se as palavras não bastarem? Fontes ocidentais já apontam para o alvo: o complexo subterrâneo de Fordow, enterrado a 80 metros de profundidade, protegido por sistemas de defesa russos e iranianos, ou pelo menos era, até os recentes ataques israelenses. A única arma capaz de atingi-lo? O bombardeiro B-2 Spirit, uma máquina de guerra que carrega consigo o peso de uma escalada sem volta. E enquanto os diplomatas trocam ultimatos em salas refrigeradas, a pergunta permanece: se os Estados Unidos estão mesmo dispostos a negociar, por que não pedem a Israel que pare os bombardeios? A resposta é simples: quando um lado sente que está vencendo, a moderação se torna um luxo. Estamos prontos, dizem as autoridades iranianas, mas as condições mudam quando se está em vantagem. Enquanto isso, a Europa fecha suas portas. A zona Schengen, símbolo de liberdade, agora ergue muros invisíveis para aqueles que mancham suas mãos com a guerra na Ucrânia. Ministros de Relações Exteriores dos países bálticos, nórdicos e da Polônia decidiram: quem lutou contra Kiev não terá visto nem residência, nem futuro no espaço europeu. Milhares de russos pegaram em armas contra um Estado soberano, declarou um representante. Não podemos permitir que esses criminosos circulem livremente entre nós. A mensagem é clara: a guerra não termina quando as bombas param de cair. Ela deixa cicatrizes que a Europa não está disposta a ignorar. Mas nem só de tensões geopolíticas vive o mundo. Na Bielorrússia, a batata, sim, a batata, virou questão de Estado. Diante da escassez do tubérculo, o parlamento propõe multas pesadas para lojas que não o tiverem nas prateleiras. Até $154 para cidadãos comuns e $2.500 para empresas. Uma medida que beira o absurdo, mas que reflete uma realidade mais profunda. Em regimes autoritários, até o que vai à mesa se torna ferramenta de controle. E o presidente Lukashenko não perde a chance de lembrar à juventude que batata não cresce na internet. Uma lição de sobrevivência, ou apenas mais uma tentativa de manter o povo ocupado com o básico enquanto as decisões são tomadas longe dos olhos públicos? E se o controle começa pelo corpo, o Uzbequistão leva a sério. A partir de agosto, funcionários públicos terão seu IMC monitorado, e as horas de trabalho incluirão sessões obrigatórias de exercícios físicos. Adeus, donuts e maionese, bem-vindo, cardápio saudável e esteiras nos corredores dos ministérios. Uma medida extrema? Talvez. Mas em um mundo onde a saúde pública se tornou moeda política, quem pode julgar? Afinal, se até a batata vira lei, por que não o peso ideal? E você, o que pensa de tudo isso? Dos jogos de poder que colocam nações à beira do abismo, das sanções que fecham fronteiras, das guerras que começam com um tweet e terminam com milhares de mortos? Sua opinião é a peça que falta neste tabuleiro. Compartilhe, debata, questione. E não se esqueça, o futuro não se constrói com silêncio. Acompanhe, porque cada dia traz novas peças, e o próximo movimento pode ser decisivo. O mundo não espera. E você? Eis que chegamos ao ponto onde até os encontros viram estratégia. Um aperto de mão calculado, um café com segundas intenções, um vamos conversar que ecoa como ultimato. As reuniões não são mais sobre pontes, são sobre cercas, sobre quem cede primeiro, sobre quem pisca antes de apertar o gatilho. E no meio disso você, espectador involuntário, se pergunta: onde está o espaço para o diálogo de verdade? Mas aqui está a verdade incômoda: o mundo não para esperar sua resposta. Enquanto você hesita entre clicar em compartilhar ou rolar a tela, decisões são tomadas em salas fechadas, acordos são costurados nas entrelinhas de comunicados frios, e a história avança com ou sem você. A pergunta não é se você vai participar, mas como. Vai ser mais um eco no coro dos conformados? Ou vai erguer a voz, mesmo que seja apenas para perguntar: por que não podemos fazer diferente? Porque no fim das contas, até as reuniões mais secretas têm uma coisa em comum: elas precisam de plateia. E a plateia, meu caro, é você. O palco está montado. As cortinas já se abriram. O que você vai fazer com seu ingresso?